Quem foi Lilith? Será verdade que Adão teve outra mulher antes de Eva? De onde surgiu esta mulher? E por que algumas pessoas acreditam que o cristianismo escondeu a história de Lilith da Bíblia por puro machismo? Primeiro vamos entender por que esse nome Lilith ficou conhecido no século 20 e 21. No início do século 21, aconteceu a primeira onda do movimento feminista. As mulheres lutavam por mais igualdade, desejavam o direito à participação na vida política, direito ao voto, ao estudo e melhores condições de trabalho. A segunda onda do feminismo aconteceu entre os anos 60 e 90, com um foco maior na liberdade sexual, quando começaram os questionamentos sobre o cristianismo e a Bíblia. Segundo o movimento feminista da época, as mulheres eram tratadas como ser inferior aos homens por uma interpretação do livro do Gênesis, na qual a mulher foi criada através do homem, tendo como obrigação apenas ter filhos e servir ao seu marido. Surgiu então a história de uma mulher que foi censurada na Bíblia e que abalaria as estruturas do cristianismo, e que o patriarcado opressor retirou essa história da Bíblia para apagar o feminismo do sagrado. Alguns símbolos do feminismo sagrado são Maria Madalena, que segundo as feministas teve sua história mudada, Áshera, que supostamente era esposa de Javé, ou Jeová, uma tradição que vem da época da apostasia do povo de Israel no passado, e por fim, Lilith, que supostamente estava na criação do mundo no livro de Gênesis. Existem várias versões para a criação de Lilith, uma na Epopeia de Gilgamesh e outra no Talmud. No Talmud, a história é a seguinte: no princípio, quando o mundo ainda estava sendo moldado a partir do caos, Deus criou Adão, o primeiro homem, a partir do pó da terra. Com o passar do tempo, Deus viu que Adão estava triste por estar sozinho, já que todos os animais tinham uma parceira. Desejando que Adão não estivesse sozinho, Deus então criou uma companheira para ele, também da terra, da mesma forma que criou Adão, e essa mulher foi chamada de Lilith. Diferentemente de Eva, que viria depois, Lilith foi criada igual a Adão, com a mesma essência e substância. Ela possuía uma forte vontade própria e uma mente independente. No Jardim do Éden, Adão e Lilith deveriam viver juntos e ajudar um ao outro, mas logo surgiram desavenças entre eles. A discórdia começou sobre quem deveria ter a posição dominante nas suas interações diárias, especialmente em relação à intimidade, ou seja, na relação sexual, ela teria que ficar sempre embaixo de Adão. Lilith não aceitou ser subserviente, argumentando que, sendo feita da mesma terra que Adão, ela era sua igual. Incapaz de resolver as suas diferenças e determinada a não ceder, Lilith pronunciou o nome inefável de Deus e, utilizando o poder desse sagrado nome, voou para fora do Éden. Ela encontrou um refúgio nas margens do Mar Vermelho, um lugar povoado por demônios e outras criaturas caídas. Deus, vendo que Adão estava novamente sozinho e triste, enviou 3 anjos para buscar Lilith e persuadi-la a retornar. Os anjos chamados Senoi, Sansenoi e Semameloth encontraram Lilith em sua nova morada entre os demônios. Eles a advertiram que se ela não voltasse seria punida por Deus. No entanto, Lilith recusou-se a retornar com eles, afirmando que havia sido criada para causar mal aos recém-nascidos. Como um compromisso, Lilith fez um acordo com os anjos. Ela não atacaria ou mataria nenhum infante que estivesse protegido por amuletos com os nomes dos 3 anjos. Em troca, os anjos concederam-lhe a permissão para viver livre. Desde então, Lilith é conhecida como a mãe dos Liliths, demônios noturnos, e tem sido associada às lendas sobre espíritos que ameaçam mulheres e crianças durante a noite. Depois disso, Deus criou Eva, mas dessa vez não da terra como Adão, mas sim da costela, para que assim pudesse ser dominada por ele sem muitos questionamentos. Então, segundo as feministas, essa história havia sido retirada da Bíblia por antigos religiosos para impedir que as mulheres se revoltassem contra os homens e deixassem de ser submissas. Defensores da história de Lilith, como a primeira mulher de Adão, dizem que existem 2 relatos da criação no livro de Gênesis. O primeiro relato iria de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Já o segundo relato iria de Gênesis 2, versículo 4 até o 24. Segundo esses defensores, cada capítulo foi escrito por uma pessoa diferente. Em Gênesis 1, 27 diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. Ou seja, os dois, homem e mulher, foram criados juntos, ao mesmo tempo. Já no capítulo 2, versículo 21 e 22, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Com esses relatos, os defensores de Lilith dizem que o primeiro capítulo é sobre ela, já o segundo capítulo era sobre Eva. Entre esses dois capítulos, supostamente houve a revolta de Lilith, que não queria ser dominada por Adão e fugiu. Mas o que esquecem os críticos é que nunca houve dois relatos do Gênesis. Para isso é necessário estudar um pouco a história. No Oriente Médio Antigo, principalmente no Egito, as literaturas desde a época da 18ª dinastia e algumas anteriores, você tinha dois relatos da mesma história. Diferentemente de hoje em dia, naquela época, na cultura egípcia, dois relatos da mesma história contando de maneira diferente era uma forma de dar ênfase e facilitar a memorização das pessoas. A Bíblia foi escrita por Moisés, que foi criado e educado para ser um príncipe egípcio. Por isso usou essa metodologia para escrever o livro de Gênesis. Por isso nunca devemos analisar literaturas antigas ou mesmo a Bíblia com visão de hoje, e sim como o escritor daquela época pensava. Mas você deve estar se perguntando, de onde surgiu essa Lilith? A verdade é que a Bíblia Sagrada nunca mencionou uma pessoa chamada Lilith. A única vez que a palavra Lilith foi mencionada na Bíblia é em Isaías capítulo 34, versículo 14. Isaías faz uma profecia sobre a queda de Edom, cidade dos descendentes de Esaú. Isaías fala de maneira poética o que aconteceria com essa cidade. O texto diz o seguinte: as feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. Algumas traduções dizem hienas, ou seja, Isaías quer dizer que não haverá nenhuma pessoa ali, só animais, pois o lugar será abandonado. E o sátiro clamará ao seu companheiro, ou seja, algum animal mitológico clamarão uns aos outros, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão um lugar de repouso para si. No original hebraico, em vez de animais noturnos, está a expressão Lilith. Os tradutores tiveram dificuldade de traduzir essa palavra. Alguns dizem que Lilith vem da palavra Laila, que em hebraico significa noite. A história de Lilith como uma pessoa vem de 500 anos depois de Cristo, que surge em alguns textos talmúdicos como uma tradição falando de um demônio chamado Lilith. Muitas dessas tradições são do Talmud babilônico. Provavelmente algum judeu da época da Babilônia copiaram esses textos. Na epopeia de Gilgamesh, existia um ser demoníaco feminino que se chamava Lilith. Esse demônio é mencionado brevemente no poema como habitante do deserto, associado a criaturas selvagens, e aparece na história em um contexto de perigo e ameaça. Já essa história de Lilith como a primeira mulher de Adão aparece no ano 1000 depois de Cristo, em um documento mitológico judeu da época medieval. Assim, de acordo com a Bíblia Sagrada, Eva foi a única mulher de Adão, criada para ser sua companheira. Lilith é apenas um mito tardio, que é uma junção de várias mitologias. Por isso, sempre devemos estudar e aprender sobre a Bíblia e desmentir alguns mitos que querem desacreditar a Bíblia Sagrada. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Estou tentando fazer vídeos de forma cronológica da Bíblia. Por isso, o próximo vídeo será sobre a grande queda de Adão e Eva. Vamos tentar entrar na mente de Eva e entender o que existe por trás dessa história.